Parte 3 da nossa aula. Os problemas com a água. Muitos problemas na água podem acabar causando muitas doenças no seu peixe. Primeira de todas, cloro. Nós temos que sempre utilizar um anticloro antes de colocar o peixe na água. Bom, muitas pessoas utilizam água de poços ou de rios, mas muitos não têm essa possibilidade e acabam utilizando a água da torneira mesmo. Essa água da torneira, ela vem com o cloro. O cloro é o inimigo mortal de todo tipo de peixe. Então, vamos sempre utilizar qualquer anticloro antes de colocar o peixe. Depois disso, a gente tem que tomar cuidado com o pH da água. O pH da água, se ele estiver muito ácido, ele pode causar alguns sintomas no seu beta. Ou seja, nadadeiras fechadas, em escamas enriçadas, natação irregular e tremores. Ou seja, água ácida. Outros sintomas que podem aparecer é nadadeiras roídas ou desbotadas. O que a gente pode fazer quando a água está ácida? A gente pode medir o pH. Existe um medidor da Labicon, que é o Labicon pH tropical, que com ele a gente verifica realmente se a água está ácida, e se estiver, a gente pode pingar o Labicon alcali. Ou seja, a gente pinga um pouco de um alcalinizante na água. Depois, se a água não estiver ácida, se a água estiver alcalina, o que a gente vai fazer? A gente fazendo o mesmo teste, a gente descobriu que a água está alcalina. Nós vamos pingar o Labicon Acid. O que acontece se a água estiver alcalina? O peixe ele perde o brilho nas escamas, ele fica com a respiração toda ofegante e geralmente ele fica na superfície. Ele pode também perder suas escamas e um pouco da cauda. Acontece muitas vezes, e confesso que comigo no início já tive esse erro e meu peixe ele era um longtail e perdeu toda a cauda, exatamente por causa de uma água alcalina. Então, muita atenção com a acidez ou alcalinidade da água, o pH, o teste de pH é essencial para um criador. Parte 4. A parte 4, vamos falar um pouco sobre a alimentação e as doenças que podem prever disso. Doenças causadas por alimentação inadequada. Muitas vezes a alimentação inadequada pode atingir a bexiga natatória do peixe. Os betas com problema da bexiga natatória nadam com dificuldade e têm problemas de se manter na horizontal. Muitas vezes eles ficam no fundo também, nadando por espasmos até chegar à superfície para respirar. Pode também ficar sempre na superfície como se estivesse boiando. Normalmente, a causa é a alimentação. Uma má qualidade ou pouca variedade ou em excesso. A ração em bolinha, aquelas que é mais facilmente encontrada nos pet shops, é a inimiga número 1. Essa sim causa muitas vezes problemas nos betas. Ela é a mais barata, no entanto, ela pode causar vários problemas com o seu beta, na bexiga natatória do seu beta. Também é um problema muito comum nos alevinos de 4 até 8 semanas. Eles comem muitos náupilos de artêmia nessa época. E aí eles podem ter esse probleminha na bexiga natatória. O beta deve voltar ao normal, normalmente, e principalmente os filhotes. Porém, em alguns casos, o problema é irreversível se a gente não tomar algumas medidas. Qual que seria o tratamento? Mudar a dieta. Se possível, vamos oferecer outros tipos de alimentos vivos, patês, outras variedades de rações, levando em conta que a ração que sempre tiver o maior nível de proteína, ela terá uma qualidade melhor. Evite sempre essas rações de bolinhas. É interessante
colocar também o beta em um recipiente com poucos centímetros de água se ele tiver com essa dificuldade de nadar, até que ele se recupere. Outro ponto com relação à alimentação é a constipação do seu peixe. Ela geralmente acontece quando o alimento é de má qualidade ou quando demos alimento em excesso. Novamente, a ração em bolinha pode causar isso. O que a gente pode fazer para mudar? Mudar a dieta e oferecer alimentos vivos, os patês. O que causa a constipação? O peixe tem dificuldades para nadar e ele fica com o ventre, com a barriga bem cheia. E nós podemos verificar que ele não está defecando. Agora vamos para a parte mais técnica, mais complicada da aula. Começando a parte 5. A parte 5 vamos começar falando sobre protozoários e outros parasitas. Doenças causadas por protozoários e outros parasitas. Protozoários são pequenos seres formados por uma única célula. Podem apresentar duas fases no seu ciclo de vida: a forma de cisto e a forma de livre, natante. Na maioria das vezes, eles se manifestam quando ocorre uma queda brusca na temperatura da água. Ou seja, a água esfria muito rápido, geralmente esses seres aparecem. E vamos começar pelo inimigo número 1 dos betas, o íctio. O seu nome correto é ictioftiríase, mas ele é muito conhecido como íctio, então vamos tratá-lo assim. Também conhecido também como a doença dos pontos brancos. Ele é um exterminador de betas. Ele é causado por um protozoário que tem um nome científico bem complicado, não vou citar, que ele normalmente se manifesta quando os peixes são submetidos a uma queda brusca de temperatura. No estágio inicial da infestação, o peixe se esfrega no fundo e nos objetos de decoração do aquário. As nadadeiras ficam mais fechadas, ocorre a perda do apetite e a respiração dele fica toda ofegante. Surgem então pequenos pontos brancos espalhados por toda a superfície do corpo e nadadeiras. Esse parasita apresenta um ciclo evolutivo onde os indivíduos alojados sobre a pele do peixe evoluem até alcançar uma maturidade. E depois eles abandonam o corpo do peixe e se alojam no fundo ou nas paredes do aquário, nas plantas. E ali eles iniciam seu processo de reprodução, através de várias subdivisões. Um indivíduo maduro gera milhares de novos indivíduos, que são os tômitos, os quais evoluem para uma forma livre, nadante, que são os torrentes, a forma infestante da doença, ou seja, os torrentes que grudam no peixe e acabam causando todo o mal a ele. Todos os medicamentos destinados ao combate desse parasita somente conseguem eliminá-lo quando ele está na forma livre nadante, ou seja, na forma de teronte. Portanto, para se erradicar esse parasita do aquário, é preciso que manter o medicamento ativo durante todo o ciclo de vida dele, para combatê-lo quando ele estiver teronte. Um detalhe muito importante é que a velocidade desse ciclo de vida do parasita é influenciado pela temperatura. Enquanto o ciclo de vida se completa em 35 dias, normalmente a 10 graus, esse ciclo terá duração de 2 dias se a água for mantida a 27 graus. Quando a água for mantida a 32 graus, a reprodução do parasita é prejudicada, ou seja, ele para de se subdividir. Aqui está então um recurso de manejo aplicável durante o tratamento do íctio. Ou seja, nós elevamos a temperatura do aquário para 30 até 32 graus para que a gente consiga aumentar a eficiência dos medicamentos colocados na água. Ou seja, o tratamento será feito então com
o Labicon ictio e o aumento da temperatura para 30 a 32 graus. O que isso vai fazer? Que o parasita não se subdivida, não se reproduza e os que estão vivos, né, os que estão no peixe e no fundo do aquário, eles acabam sendo exterminados pelo medicamento. Uma observação muito importante é, ao se deparar com peixes com íctio, isole-os em quarentena imediatamente, tá? E fique muito atento com os outros peixes se o íctio já não se espalhou por todo o aquário, visto que ele tem uma grande índice de proliferação.